Olá pessoal, então vamos aqui em mais um vídeo tutorial. Agora nós vamos falar sobre os passos para fazer a apuração do DAS. Então primeiramente, para você fazer a apuração do DAS de uma empresa, você precisa identificar e conhecer quais são as particularidades dessa empresa. Então aqui nesse caso nós vamos utilizar Shooter, correto? E aí eu venho aqui em empresas e eu confirmo quais são as atividades que essa empresa exerce. Então aqui eu verifico que a atividade preponderante e somente esta, ela não tem outras atividades secundárias, é comércio varejista de artigos do vestuário. Por essa informação a gente já conseguimos identificar o que? É uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional e ramo de comércio. A apuração dela vai ser feita e tributada através do anexo 1, ou seja, o anexo 1 do Simples Nacional do Comércio. Então, se no momento da apuração dos lançamentos tiver alguma coisa que esteja divergente dessa informação, tem que verificar, pois provavelmente o lançamento estará incorreto, ou a importação das notas fiscais de entrada ou de saída, pois a empresa é ramo comercial, não pode ter compra de matéria-prima, venda de produtos, tudo que estiver relacionado a que não seja ao comércio deve ser verificado. Então, a princípio seria essa informação. Partindo do pressuposto que já foram feitas as etapas dos lançamentos das notas fiscais de entradas, certo? E também da importação das notas fiscais de saídas, nós vamos então para o processo de apuração. Então, primeiramente, o que seria feito? Nós vamos em relatórios, acompanhamentos, e aqui nós vamos fazer um resumo por acumulador, certo? De todo o período do mês na qual nós vamos fazer a apuração. Então lá tem algumas informações importantes. Então pode ver que o relatório ele é separado por entradas e por saídas. Vamos verificar nas entradas quais são os acumuladores que estão selecionados. Compra de mercadoria, compra para comercialização, correto. Aquisição de serviço, correto. Compra de energia elétrica, comércio. E compra em consignação, certo. A princípio, correto, não tem nenhum acumulador que não esteja relacionado à área comercial, e também, que é muito importante, depois nós vamos ver no próximo exemplo, é verificar se existe algum acumulador de devolução de venda, certo? Na qual, se houvesse uma devolução de venda lançado aqui na entrada, ou seja, a Shooter fez uma venda e posteriormente houve a devolução para o cliente, do cliente para a loja, deveria estar lançado aqui. E qual a importância desse lançamento? É que este valor que estaria lançado como devolução deverá, aliás, abater no faturamento da empresa no mês. Mas não é o caso aqui, então a informação está correta. Nas saídas, nós vemos que temos dois acumuladores, venda de mercadoria à vista. Então aí a gente pode pegar uma calculadora em mãos e já considerar esse valor, 32, 523 e 54. Para a gente poder fazer manual o cálculo e verificar se realmente a domínio está puxando corretamente todos os acumuladores. E o outro, retorno de mercadoria em consignação, ou seja, não é um CFOP que deve gerar faturamento, ou seja, que vai influenciar no DAS. Então, neste caso, o faturamento da empresa deve ser, analisando as entradas e as saídas, o valor de 32.523,54, correto? Então agora eu saio daqui, eu venho em movimentos, apuração, e vou fazer o que? Uma apuração, vou processar o período, para o quê? Para que a domínio possa gerar as informações para nós podermos transmitir o DAS. Então a gente ficou com aquele valor de faturamento de 32.523,54, no qual está anotado aqui na calculadora. Nós vamos aguardar a apuração para poder tirar o relatório do Simples Nacional.
processando a informação. Pode dar um sim aqui. Então aqui, Simples Nacional a recolher. Então eu gosto sempre de aí, você tem a opção de clicar com o botão direito sobre esse valor aqui, né? Sobre esse item aqui e emitir, aliás, clicar em relatório. Relatório, período 2 de 2016, essas informações aqui podem deixar elas clicadas, clique em OK. Então aqui nós temos o que? O relatório para fins de conferência do Simples Nacional. Receita acumulada dos últimos 12 meses, né? Está entre 360 e 540, por isso a gente já tem uma noção que, bom, não está mais na faixa de isenção de ICMS, então tem que estar alguma coisa aqui sendo cobrada de ICMS. Correto. Então, ou seja, está certo, isso aqui é a primeira faixa de percentual de redução, certo? O sistema calcula corretamente isso aqui é só uma maneira da gente visualizar se realmente não tem uma distorção entre essa faixa de enquadramento e o ICMS, tá? Pois se o faturamento aqui, se a faixa de enquadramento fosse abaixo de 360, o campo ICMS deveria ser zerado. Então é uma maneira da gente só bater um olho e ver se essa informação está correta. A receita bruta, confere com o valor que nós temos anotado na calculadora, R$ 32.523,54, ou seja, foi somente essa receita da empresa. E vamos lá, vamos detalhar. Anexo 1, comércio. Correto. Então, nesse sentido, a gente verifica que o valor total do imposto calculado no anexo 1, comércio, seria esse mesmo imposto a pagar de R$ 1.684,72. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Gerar o DAS. Nós vamos exportar essas informações para o site da Receita Federal. Então, nós vamos em Relatórios, Guias, Federais, DAS. Período 2 de 2016. Aqui a gente tem que clicar em Código de Acesso, porque através do Código de Acesso nós vamos adentrar ao Page DAS e não através do certificado digital. Eu vou clicar em OK. Outros dados aparece essa mensagem, pode dar um OK novamente. Está carregando a página do Page DAS. Nós vamos digitar aqui os caracteres. NFS. Dar um continuar. Opa. Olha lá, está gerando, está processando. Aqui você pode dar um sim. Gerando informações para o Page DAS. Vamos aguardar. O importante, pessoal, é você lembrar, dados gerados com sucesso. Deseja salvar as informações e gerar guia? O importante é você sempre verificar se o valor do DAS que você tem anotado aí na sua planilha, junto com o faturamento, na qual vocês preenchem na planilha de vocês e consequentemente, na minha planilha. Se esse valor aqui bate com o que está na domínio, R$ 1.684,72, que foi o valor do DAS apurado lá. Se essa informação estiver correta, você pode vir e dar o sim. Automaticamente ele vai gerar o DAS. O DAS gerou o DAS, olha lá, shooter, mês 2, 2016, valor, a data do vencimento, certo? As informações que vocês já têm conhecimento. Então agora nós vamos fazer o quê? Salvar uma cópia. Aí vocês podem, na área de trabalho, aí conforme vocês acharem mais fácil, mas eu sempre gosto de salvar na área de trabalho. 16, certo? Você não deu certo aqui a pasta, mas aqui é DAS. Tá dando um errinho aqui, deixa eu aqui tentar novamente, cancelar. Enfim. Vamos ver aqui, tentar salvar no C2 ponto. Vamos lá. DAS
DAS 2 de 2016, beleza. O importante é sempre você salvar dentro do DAS para depois facilitar até a visualização no momento de você selecionar o arquivo na hora de enviar o e-mail ao cliente. Então eu sempre gosto e acho mais fácil, mais prático colocar da seguinte maneira: DAS, sempre padrão, letra maiúscula, certo? Então DAS Shooter, o mês de competência e o ano, 2016, certo? Salvei, correto, venho, fecho, aqui tem um relatório novamente, 1684,72, perfeito. Esse seria o procedimento do início da conferência dentro do sistema até o final, de como gerar o DAS e imprimir ele já salvando uma cópia em nosso computador. Aí, neste caso, somente entraríamos no e-mail e iríamos encaminhar ao cliente dentro daqueles 5, 6 dias úteis antes do vencimento para o cliente se programar para o pagamento, correto? E aí, aproveitando, este exemplo, ele é simples, que na verdade são a maioria das nossas empresas. É esse tipo de conferência que vocês podem estar fazendo para todas as nossas empresas do SINS, porque no meu entendimento é uma maneira efetiva a gente conferir os impostos e diminuir os erros, certo? Eu vou pegar agora aqui a Master Ink como exemplo, que é uma empresa que tem bastantes lançamentos e bastantes acumuladores, e eu quero mostrar para vocês como vocês iriam proceder numa empresa com um pouco mais de acumuladores e um pouco mais que tem um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim, né? Mais complexo, mas não é nada que vocês não consigam fazer. Então, primeiramente, controle empresas para a gente verificar o quê? Sempre a atividade. Porque aqui a gente já tem uma noção de como será a tributação. Então, fabricação de aparelhos. Tudo que é fabricação está equiparado à produção. Produção, você já sabe que é o quê? Anexo 2, indústria. Então, desta maneira, por aqui você já tem uma informação valiosa. Outra situação, você dá uma olhada aqui, ó, fabricação de aparelhos. Temos aqui também... Tem outras situações aqui, ó, comércio, temos também aqui manutenção, ou seja, comércio. Então, falou que ela tem no objeto social dela, além de fabricação, que equipara a indústria, anexo 2 do Simples Nacional, comércio, anexo 1 do Simples Nacional e também manutenção, equipamentos, prestação de serviço, ou seja, essa empresa ela também pode estar enquadrada no anexo, com faturamento no anexo 2, 1 de comércio e anexo 3 de serviço. Lembrando que o serviço, neste caso, é anexo 3, porque é manutenção e montagem, mas poderia ser também o anexo 4, 5 ou 6, aí depende da atividade que cada empresa deve verificar a sua particularidade. Mas enfim, vamos adiante. Novamente, relatórios, acompanhamentos, resumo por acumulador. Eu vou utilizar como base o mês 1 de 2016, devido ao fato de a escrita fiscal do mês 2 ainda não estar fechada. Vamos lá. Olhem só a diferença que nós tínhamos em relação à empresa anterior. A Master Ink, olha a quantidade de acumuladores que ela tem na entrada e na saída. Então vamos lá. O que nos interessa aqui para fins de determinação de imposto, verificar se existe alguma situação de devolução de venda, ou seja, como que é calculado o Simples Nacional? É o faturamento menos as vendas canceladas menos os descontos condicionais e menos as devoluções. Então, os cancelamentos são feitos através do momento da importação, quando vocês fazem lá em utilitários, importação,
Lá vocês vão fazer o cancelamento através das notas canceladas que são enviadas pelo cliente, o relatório. Os descontos condicionais também já vêm considerados na nota fiscal e a Domínio automaticamente ela reconhece isso. Agora a devolução não, a devolução é uma questão de parâmetro interno da Domínio. Então aqui nós vamos analisar, ó. Acumulador de compra de industrialização, correto, que é matéria-prima, comercialização, ela tem comércio, nós já vimos isso, então tá certo. Ó, o acumulador 21, devolução de venda de mercadoria. Opa, aqui chama a nossa atenção para o que nós estávamos procurando. Deixa guardadinho ele aqui. Aquisição de serviço, compra de uso e consumo, simples remessa, entrada de simples remessa, aquisição de serviço, entrada de doação, retorno de industrialização, compra, entrada para conserto, comodato, industrialização, compra para industrialização, ou seja, compra para uso e consumo de produto ST, enfim, tranquilo, todas essas situações envolvendo serviço, matéria-prima e comércio estão relacionados à atividade da empresa. Mas aqui o que nós devemos observar é esse acumulador 21, porque ele deve abater o faturamento da empresa para fins de cálculo no sítio. Então, como eu vou saber se esse acumulador está corretamente cadastrado? Eu vou vir em arquivos, acumuladores, e lá nós vamos ver se ele foi parametrizado corretamente. Eu vou lá, vou encontrar ele aqui. Acumulador 21. Olhem só, devolução de venda de mercadoria. Ele consta aqui, ó, foi parametrizado devolução, certo? E também aqui no imposto tem que constar qual anexo, qual faturamento de qual anexo que ele vai bater. No caso, se ele é devolução de mercadoria, então tem que ser no anexo 1 no comércio. Então aquele valor ele tem que abater no faturamento do anexo 1. Então aqui nós podemos dar um cancelar, aqui também. Então a informação está correta no site, depois nós vamos conferir no faturamento se a empresa realmente se vai bater o valor do DAS. Na saída, eu aconselho ao quê? Devido a ter bastante acumuladores, fazer a soma manual. Então venda de produção vai ser objeto de tributação no Simples. Então você calcula lá. Põe na sua calculadora o valor de R$ 36.772,78. Venda de mercadoria, opa, também 4.891,48. Mais remessa não. Tudo que é remessa não entra para fins de faturamento. Retorno de conserto também não. Acumulador 170. Opa, venda de mercadorias para não contribuinte. Então vamos lá, 245,86. Soma. E venda de produção para não contribuinte, no valor de 16.176,14. Totalizou um faturamento de R$ 58.086,26. Mas ainda ali embaixo, serviços. A empresa também emitiu nota fiscal de serviço. Então, se no objeto da atividade da empresa ela tem comércio, indústria e serviços, obrigatoriamente você deve ir lá no site da prefeitura e verificar se a empresa emitiu notas de serviço e fazer a importação, conforme nós já temos os vídeos nos outros tutoriais anteriores. Então, neste caso, houve uma nota fiscal de serviços de R$ 1.550. Então, nós vamos acrescentar aqui no faturamento, R$ 1.550. Então, nós chegamos a um faturamento de R$ 59.636,26. Mas, lembramos que temos aqui uma devolução de R$ 9.090, ou seja, do faturamento de venda de mercadoria, que é R$ 4.245, nós vamos fazer o quê? Uma redução devido à devolução de R$ 9.090. Mas aí você já deve ter pensado, mas Ferrari, a empresa teve faturamento de quê? De 4.800 e 245, ou seja, uma devolução de 9.000. Isso quer dizer que não tem faturamento para bater toda a devolução.
que isso acontece? Nós vamos abater esse valor de 4.891 e o de 245. O que faltar para 9.090 vai ficar no sistema para ser abatido no próximo mês, certo? O sistema automaticamente no próximo mês vai considerar essa diferença aqui, que vai dar praticamente 4.891 mais 245. Vamos arredondar para 5.000 aqui. Para 9.090 vai ficar ainda 4.000 reais, né? 5.000 para 9.000 vai ficar ainda 4.000 reais ainda de crédito, vamos dizer assim, para abater no faturamento de venda de mercadoria no próximo mês, que seria o mês 2 de 2016, certo? Então agora vamos ver se o faturamento fechou de acordo com nossas contas aqui manuais e de acordo com o relatório. Então, relatórios. Nesse caso aqui eu não vou processar, porque essa informação já está processada, eu já vou entrar direto no relatórios e impostos Simples Nacional. Mês 1 de 2016. Olhem lá. O faturamento é de 54.498. Eu havia dito que o faturamento era de 59.636, ou seja, então tem alguma informação aqui que não está batendo. O que nós temos que considerar? Nós temos que fazer aquela devolução. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o quê? Como a devolução é de 9.000 reais, mas eu não tenho 9.000 de faturamento de mercadoria, eu vou só fazer o quê? A devolução dos valores que foram feitos de venda de mercadoria. Então, seria o faturamento de 59.636,26 menos 4.891,48 e 245,86. O faturamento 54.498,92 na minha calculadora. Olha lá, bateu. Olha lá, 54.498,92. Ou seja, o cálculo manual, a nossa conferência bateu com o sistema, ou seja, o sistema está parametrizado corretamente. Se numa situação dessa, nós não fazemos essa conferência e vamos fazer o cálculo direto pelo sistema e a devolução não está corretamente parametrizada, a empresa praticamente pagaria R$5.000 de receita a mais no seu faturamento, sem contar os 4.000 que ficou de crédito que seriam para o próximo mês. Ou seja, notem que na comércio, por mais que ela teve lá 4.800 mais 245 de venda, a receita é zerada. Por quê? Pois nesse sentido nós fizemos os abatimentos. Então não há por que vir faturamento de serviços. Ele tem que vir zerado, porque nós pegamos a devolução de 9.000 e descontamos praticamente 5.000. Ou seja, ainda tem 4.000 de crédito para o mês que vem. Se o mês que vem tiver ainda R$4.000 de comércio, provavelmente ainda essa aqui vai ficar zerada, porque o restante da devolução vai abater aqui novamente, certo? Aí nós temos lá a receita da indústria, anexo 2, sem substituição tributária, CMS. Nota aqui a diferença do anexo 2, anexo 1 para o anexo 2, justamente ao IPI, aqui não teria, né? E por último, anexo 3, sem retenção, com ISS devido ao próprio município. Sempre é importante ver essa situação, que na maioria dos casos o ISS tem que ser devido ao próprio município. Se essa informação estiver incorreta, o valor do DAS provavelmente não vai ser alterado, mas o que acontece? O município de Maringá não recebe ISS, acaba sendo direcionado para outro município. E aí o que acontece? Isso aí pode gerar uma cobrança da nossa prefeitura em relação a esses valores. Então isso aqui também é muito importante. Uma finalizada, seria somente agora fazer o que? A geração do DAS, igual nós fizemos anteriormente. Neste caso nós não vamos fazer porque a empresa já foi, esse caso aqui é o mês 1 de 2016, ele só ficou a título de exemplo, certo? Então esses são os passos, principais passos para apuração do DAS dentro do Simples Nacional.